Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, vamos aí para as notícias de hoje. Atlético Mineiro quer que Vasco pague os juros aí da transferência do Marrone. Também vamos falar aí da situação que o Marrone divulgou nas redes sociais, que não tá querendo sair do Vasco, hein, pessoal? Vamos falar desse assunto. Também vamos falar aí da volta de jogadores que estavam emprestados e podem reforçar aí o elenco vascaíno pro restante da temporada. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar aqui embaixo no inscreva-se, dá essa força aí pra gente chegar a 90 mil inscritos. Falta muito pouco, compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também segue a gente lá no Instagram, @VamosVasco. Bom, pessoal, a situação aí do garoto Marrone, a sua transferência para o Atlético Mineiro pode estar aí cada vez mais indefinida. O Vasco que quer o valor à vista, o Atlético Mineiro tentou fazer um acordo aí com o Banco BMG para liberar a grana aí, cerca de 75% do valor à vista, aproximadamente 15 milhões de reais, mas o Banco BMG quer cobrar juros do Vasco por esse adiantamento, pessoal. Uma coisa meio sem lógica, né? Já que é o Atlético que vai contratar o jogador, o Vasco tem que pagar juros. Meio estranha essa situação aí que quer envolver o Banco BMG e esses juros aí no meio, para o Vasco sair meio que perdendo, né, pessoal? Bem difícil. E o Vasco também estava preocupado aí com problemas de penhoras também dessa transação. O Vasco depende muito dessa venda para pagar salários atrasados. Jogadores estão aí com 4 meses de salários atrasados e contam bastante aí com essa venda para quitar os salários dos jogadores. Infelizmente, parece que a negociação pode até mesmo melar, pessoal. O garoto Marrone diz que não quer sair do Vasco. Saiu uma matéria muito tendenciosa aí no Globoesporte.com falando que o jogador poderia colocar o Vasco na justiça, pessoal, por conta aí de falta de pagamento de salário e conseguir a sua liberação de graça, meio que ferrando a vida do Vasco. Isso o Marrone respondeu aí umas páginas nas redes sociais e diz que não existe nada disso, ele nunca iria fazer isso com o Vasco, ele já está com a cabeça totalmente cheia, está treinando normalmente e não quer sair do Vasco. Ele disse isso, pessoal, palavras do jogador que está aí circulando nas redes sociais, não precisa procurar muito que você consegue achar aí facilmente. Pode ser que o Marrone tenha o desejo de continuar no Vasco, apesar de eu achar difícil, já que segundo as informações aí do jornalista Fábio Azevedo, a proposta do Atlético Mineiro salarial para o atleta foi 3 a 4 vezes maior do que ele recebe no Vasco. E a negociação aí pode emperrar por conta desses juros do Banco BMG, que o Vasco já disse que não irá pagar. Situação bem constrangedora aí está passando o garoto Marrone. Comenta aí embaixo o que você acha que vai acontecer nessa história. Se ele vai ser vendido, se ele vai ficar no Vasco, ou se ele vai, quem sabe, até mesmo ir para outro clube, né? Se falou em Internacional, em outros clubes aí, o Vasco até mesmo ofereceu ele para o clube russo. Vamos esperar aí, ver se vai ter algum tipo de negociação. Bom, pessoal, vamos falar de jogadores que estavam emprestados e que retornaram aí ao Vasco e serão avaliados pelo Ramon Menezes. O atacante Caio Monteiro, que estava emprestado ao Boa Vista do Rio de Janeiro, está de volta ao Vasco. O jogador, inclusive, já até postou uma foto já indo para o treino aí com a camisa de treino do Vasco, com a máscara do Vasco. O jogador já está lá na colina. Também outros jogadores estão retornando de empréstimo. O lateral direito Rafael França, que defendeu as cores do Paraná Clube, e também o Guilherme Costa, que estava no Boa Vista também do Rio de Janeiro. O Guilherme Costa teve uma grande infelicidade lá, teve uma séria contusão e vai ficar alguns meses parado. O jogador está de volta ao Vasco e deve se recuperar da sua lesão, e se ele não já estiver em fase final de recuperação. Outros jogadores também estão emprestados a outros clubes, mas não retornarão ao Vasco. Caso Bruno Concedei, o Gabriel Félix, que está emprestado a um clube dos Estados Unidos, e o Luiz Gustavo, que tem uma situação bem complicada aí com o Vasco. Ele está emprestado ao Goiás, cobra judicialmente mais de 2 milhões de reais do Vasco, pessoal. E pode ser que ele não volte para o Vasco tão cedo, a menos que o Vasco pague aí o que deve ao jogador. Mas eu acho bem difícil que o Luiz Gustavo seja jogador do Vasco ainda alguma vez na vida dele. Vamos esperar e ver se o Ramon Menezes vai aproveitar algum desses jogadores. Eu, particularmente, não aproveitaria ninguém desses jogadores e faria um novo empréstimo, já que os jogadores já tiveram várias oportunidades no Vasco. Menos o Rafael França, que jogou bem pouco mesmo com a camisa do Vasco, lateral direito. Eu vi ele praticamente jogando umas 2 partidas no máximo com o time principal do Vasco.
mas eu acho que também ele deve ser emprestado para pegar mais experiência. O Caio Monteiro já ficou um bom tempo no elenco principal do Vasco, não mostrou o valor que ele tinha na base, seleção de base do Brasil, e eu acho que deve ser emprestado novamente para ele pegar mais sequência de jogos. E também o Guilherme Costa, né, que conviveu demais com as lesões. O jogador não virou a estrela que se esperava dele, né, pessoal? Era tido como uma das grandes joias da base do Vasco, camisa 10 da seleção de base. Nunca foi o jogador que se esperava dele. E também conviveu muito tempo aí com as lesões. E isso impediu muito que o jogador desse prosseguimento na sua carreira. Vamos esperar ver se o Ramon Menezes vai fazer uma avaliação melhor desses atletas e aproveitar algum deles, né? Comenta aí embaixo qual dos 3 você reaproveitaria. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aí embaixo sobre a venda do Marrone, se você acha que vai acontecer. E também fala sobre esses jogadores que estão de volta aí ao Vasco. Bom, pessoal, tamo junto. Saudações vascaínas a todos.